Em 2009, dois estudantes universitários entediados tiveram uma ideia realmente bizarra que mudou suas vidas para sempre. Em 2011, essa mesma dupla, Níquel Arora e Alejandro Vélez, estava desviando mais de 450 toneladas de café usado dos aterros sanitários, direto para suas contas bancárias. Na década seguinte, eles usariam esse café para ganhar centenas de milhões de dólares e até conheceriam o presidente. Nesse vídeo, a gente vai descobrir como o desperdício de café se tornou uma mina de ouro aprovada pelo líder dos Estados Unidos. Estariam eles transformando café em ouro? Teriam descoberto uma cura milagrosa na substância marrom? Bom, pega uma xícara de café e relaxa, porque a gente tá prestes a mergulhar na história inacreditável de como esses caras ficaram ricos de uma das maneiras mais surpreendentes que você já ouviu. E olha só, a gente também vai ver como outras pessoas ficaram ricas, transformando chiclete usado em sapatos e lixo de verdade em comida. Se prepara porque isso vai ser muito louco. Agora, para entender totalmente como a ideia de ouro de Níquel e Alejandro os enriqueceu, primeiro vamos dar uma olhada no sério problema que inesperadamente pavimentou o caminho para o sucesso deles, ao gerar uma enorme demanda por solução. A cada ano, 1/3 dos alimentos no planeta Terra é desperdiçado. Isso significa impressionantes 1,6 bilhão de toneladas de alimentos comestíveis, no valor de absurdos $1 trilhão, simplesmente jogados fora para apodrecer. E o que é pior, se as coisas continuarem como estão, uma pesquisa conduzida pelo Boston Consulting Group estimou que até 2030 esses números de desperdício de alimentos poderiam disparar, com até 66 toneladas de alimentos comestíveis e utilizáveis sendo desperdiçados a cada segundo. Considerando o fato de que a fome e a desnutrição ainda são problemas sérios em muitas partes do mundo, fica fácil ver o problema aqui. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, todos esses alimentos desperdiçados poderiam alimentar uma população faminta equivalente a quase 4 vezes a população dos Estados Unidos a cada ano, se conseguirmos descobrir como ser mais inteligentes em relação a esse problema. Existe outro grande problema oculto com o desperdício de tantos alimentos. Um problema que, no fim das contas, alimentaria o enorme sucesso de Alejandro e Níquel. Esse grande dilema tem tudo a ver com os recursos absolutamente astronômicos desperdiçados na produção de alimentos, que existem só para serem jogados fora. E, meu amigo, se prepara, porque o seu queixo está prestes a cair. Segundo os nerds dos dados da Agência de Proteção Ambiental, 22,3 trilhões de litros de água, 358 milhões de quilos de pesticidas, 6,3 bilhões de quilos de fertilizantes, 170 milhões de toneladas de gases de efeito estufa e um gigantesco total de 56,7 milhões de hectares de terra, constituindo uma área do tamanho da Califórnia e Nova York juntas, e energia suficiente para alimentar mais de 50 milhões de casas americanas por um ano. Tudo isso é usado, ou melhor, desperdiçado, para cultivar e transportar esses alimentos. Tudo isso vai direto pro lixo. E isso não inclui as incontáveis horas que humanos, como você e eu, passam para fazer tudo isso acontecer. Mas não acaba aí. Uma vez que o alimento desperdiçado chega ao aterro sanitário, ele começa a apodrecer e liberar metano, com o desperdício de alimentos, surpreendentemente levando a 8 a 10% das emissões de gases de efeito estufa da humanidade. Acho que você tá começando a entender o quadro, né? Muito parecido com uma almôndega que caiu do nosso prato e rolou para baixo do sofá. O desperdício de alimentos foi ignorado por muito tempo, mas são exatamente nessas circunstâncias que o nosso grande esquema inesperado de ganhar dinheiro começa a tomar forma. Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar de algo chamado upcycling? É uma palavra da moda que está recebendo muita atenção entre os amantes da ecologia e os hipsters hoje em dia, mas os nossos amigos Níquel Arora e Alejandro Vélez começaram a praticar o upcycling de alimentos antes de ser algo popular, lá em 2009, um ano já esquecido, e foi a decisão mais lucrativa que eles já tomaram. Mas então, o que é upcycling? Não é a mesma coisa que reciclagem. Ninguém está reutilizando comida usada. Afinal, nós não somos filhotes de pássaros. Upcycling é quando você reaproveita alimentos comestíveis que, de outra forma, acabariam em um buraco em algum lugar, como vegetais de formato estranho que alguns supermercados não querem, ou a polpa que sobra depois que uma empresa de sucos espreme os frutos e vegetais. Produtos como esses podem ser usados por uma empresa de upcycling e transformados em outros produtos perfeitamente seguros para consumo, como
como óleos ou chips. Tá, mas pera aí um segundo, parceiro. O que esse papo aí de upcycling de alimentos tem a ver com ganhar um monte de dinheiro? Boa pergunta, meu amigo. Mas relaxa aí que eu já vou te contar. Níquel Arora, nascido na Califórnia, e Alejandro Vélez, nascido na Colômbia, estavam em uma aula de ética empresarial na Universidade da Califórnia em Berkeley, lutando para prestar atenção. Os dois já tinham ofertas de emprego em bancos de investimento e consultoria, então estavam praticamente prontos para ganhar dinheiro no mundo. Eles não se conheciam na época, mas um único fato mencionado pelo professor naquela aula os aproximaria, mudando suas vidas e os levando a ganhar milhões. E que pequeno fato foi esse? A simples ideia de que é possível cultivar cogumelos gourmet a partir de borras de café usadas. A maioria das pessoas teria ouvido esse fato, achado interessante e seguido em frente, mas não esses dois. Das 100 pessoas naquela aula, eles foram os únicos dois que procuraram o professor com fome de saber mais sobre o conceito e o modelo de negócios, de transformar resíduos em lucro que isso sugeria de forma mais ampla. O professor os incentivou a se unir para descobrir mais sobre o enorme potencial não explorado que repousava nas cafeteiras e máquinas de expresso ao redor do mundo. A ideia de usar resíduos de café para cultivar outras coisas úteis provavelmente é tão antiga quanto o próprio hábito de beber café, mas a referência literária mais antiga que eu encontrei data do século XIX, um artigo curto de 1861 do Alexandria Gazette, um jornal da Virgínia, menciona que já se sabia amplamente que borras de café fazem um ótimo fertilizante. Outra referência precoce é de 7 anos depois, em uma edição de novembro de 1868 da revista semanal Once a Week. O texto conta sobre um grupo de freiras que vivia em um convento em Nápoles. Todos os dias, depois de comer, elas jogavam as borras de café usadas em um canto sombrio do jardim. Depois de algum tempo, notaram cogumelos crescendo a partir do café, especificamente o Agaricus napolitanus. Surpreendentemente, os cogumelos eram tão deliciosos depois de cozidos que em muitas partes da Itália se tornou uma tendência coletar borras de café usadas em um vaso de flores e colher os cogumelos a cada 6 meses. Ou pelo menos era uma tendência em 1868 quando isso foi publicado. Os italianos com quem eu conversei sobre isso parecem não ter ideia. Independentemente do que os meus amigos italianos tenham a dizer, é claro que as pessoas conhecem o poder mágico das borras de café há muito tempo. Claro, na realidade não é mágica, tem uma explicação bem científica. As borras de café são repletas de todos os nutrientes que plantas e fungos precisam. Antioxidantes, potássio, fósforo e nitrogênio se juntam para transformar as borras de café em um fertilizante incrivelmente energético. Mas o que torna as borras de café tão adequadas para o cultivo de cogumelos em particular é que elas não precisam ser adicionadas ao solo como fertilizantes para cultivar cogumelos. Na verdade, os cogumelos não precisam de solo para crescer e podem ser cultivados diretamente nas borras de café, o que faz uma combinação imbatível. As borras só precisam ser inoculadas com a adição de uma cultura fúngica já estabelecida, também conhecida como micélio, que é o sistema semelhante a raízes que formam o núcleo de qualquer fungo. Em poucos dias, o micélio vai crescer por todas as borras de café ou outro substrato adequado e vai começar a desenvolver cogumelos prontos para colheita. Portanto, embora a prática de cultivar cogumelos a partir de café não tenha sido exatamente um segredo, historicamente poucas pessoas conectaram os pontos e perceberam o verdadeiro potencial financeiro disso. Imagina se os agricultores de hoje começassem a usar café em escala industrial, além de quase não dormirem mais, ao despejarem uma carga de café usado nos seus campos, eles poderiam alcançar o impulso de crescimento dos fertilizantes químicos industriais de maneira muito mais barata e ecológica, utilizando um recurso amplamente disponível que no fim ia ser descartado. E é aqui que a gente volta a 2009. Níquel e Alejandro decidiram testar a ideia de reutilizar o café. Eles assumiram a cozinha da sua fraternidade e começaram a realizar experimentos de cultivo de cogumelos. Eles precisavam saber se realmente era possível cultivar cogumelos deliciosos constantemente a partir de café usado. Depois de 9 experimentos fracassados, eles finalmente produziram um lote de cogumelos ostra tão belos que fariam o Mário sentir orgulho. Agora, uma coisa é cultivar um cogumelo, outra é vendê-lo. Eles precisavam de alguém com paladar apurado para dar sua aprovação. Eles se aproximaram de um dos chefes do Chez Panisse, o melhor restaurante da cidade de Berkeley. Depois do que foi literalmente um teste de fogo, refogando e comendo um cogumelo, o chefe aprovou com entusiasmo a ideia. Os cogumelos eram deliciosos. Pouco tempo depois, após a notícia dos seus experimentos bem-sucedidos começar a se espalhar, os estudantes receberam uma bolsa de $5.000 do reitor da Berkeley e recusaram suas ofertas de emprego anteriores, optando por se tornarem agricultores urbanos de cogumelo em tempo integral. E assim nasceu a empresa Back to the Roots. Em 6 meses, eles venderam 1,36 quilos de cogumelos para o Whole Foods de Berkeley, e em 2011 estavam reutilizando mais
mais de 450 toneladas de café por ano. No final de 2012, esse número havia aumentado para 1.600 toneladas, e eles estavam vendendo 230 quilos de cogumelos ostra por semana para clientes em toda a região do norte da Califórnia. Isso equivale a cerca de 3 barris de cerveja cheios de cogumelos ostra, só para colocar em termos de estudantes universitários. Se você não gosta de cogumelos e não sabe o quanto isso custa, em 2024, um pacote de 2,2 quilos de cogumelos ostra custa cerca de $30. Portanto, esses quase 230 quilos equivalem a $3.000 por semana, ou $156.000 por ano. E dado que naquela época o negócio da Back to the Roots já tinha se diversificado para vender uma ampla gama de outros produtos sustentáveis, fica claro que a empreitada estava indo incrivelmente bem. Nada mal para dois recém-formados, né? Considerando que 60 milhões de toneladas de borras de café são descartadas todos os anos, o equivalente ao peso de 10 grandes pirâmides de Gizé. Eles tinham bastante matéria-prima para expandir. A ideia em que eles apostaram se provou ser muito boa. E ao que parece, as pessoas adoraram a ideia de cultivar cogumelos a partir de café reutilizado. E assim a dupla começou a vender kits de cultivo de cogumelos, com substratos inoculados, aproveitando uma fatia do mercado de consumíveis para jardinagem, um mercado que deve crescer para $22 bilhões até 2030. Em 2012 eles haviam feito tanto sucesso que foram convidados à Casa Branca em reconhecimento pela sua história de sucesso inovador. Alguns anos depois, eles pararam de cultivar e vender cogumelos totalmente crescidos, descobrindo que seus kits de cultivo de borras de café inoculadas eram muito mais lucrativos. Com certeza foi a decisão certa. Entre 2019 e 2020, eles viram um crescimento de 300% na receita de vendas e encerraram a temporada de jardinagem de 2023 com o título de marca de jardinagem orgânica que mais cresce nos Estados Unidos, não deixando espaço para concorrência. De acordo com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, a Back to the Roots esperava faturar mais de $100 milhões em 2023. Embora os seus ganhos oficiais sejam privados e a gente não possa confirmar esses números em 2024, o que se sabe é o quanto eles estão arrecadando com investidores. De acordo com os registros da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, em 2022, a Back to the Roots garantiu $18 milhões em financiamento de capital de risco. Um ano antes, em 2021, arrecadaram 15 milhões. E em 2024, já haviam levantado quase 37 milhões desde a sua criação em 2009. Portanto, embora o seu faturamento exato não seja de domínio público, se eles atraíram quase 40 milhões de investidores, claramente estão fazendo algo certo. E é evidente que existe um mercado para quem deseja ajudar a reduzir o problema extremo de desperdício de alimentos no mundo, com produtos reciclados. Como o próprio Nickel disse, nenhum desses financiamentos aconteceria se não estivéssemos vendo a demanda dos consumidores que estão tirando das prateleiras. Da mesma forma, nenhum dos nossos vídeos poderia ser feito se não fosse por vocês, que assistem e se inscrevem. Então, se você ainda não é inscrito, clica aí no botão e se prepara para ser surpreendido cada vez que abrir o YouTube. Vamos seguir aumentando esse grande cultivo que é a rede do Fala Sério. E se você já é inscrito, muito obrigado. Agora, voltando ao assunto, hoje, Nickel e Alejandro viram a sua empresa crescer além dos seus sonhos mais loucos. Além do sucesso financeiro, eles também doaram toneladas de kits de cultivo para fins educacionais em escolas primárias, expandiram sua linha de produtos para incluir sementes orgânicas, kits de jardinagem e plantas vivas, fizeram parceria com Fortnite e reciclaram milhões de quilos de café. Curiosamente, eles não usam mais o café reciclado como principal fonte de substrato, geralmente utilizando outro recurso de desperdício igualmente disponível, a serragem, para os seus kits de cultivo de cogumelos atualmente. Ainda assim, é um uso fantástico de produtos de resíduos industriais. E o compromisso da Back to the Roots com a sustentabilidade e a reutilização inspirou outras empresas a seguir o exemplo. Recentemente, a cadeia de supermercados alemã Lidl, uma das líderes no varejo de alimentos na Europa, fez uma parceria com uma fazenda revolucionária de ovos que reutiliza. As fazendas de ovos Kipster, também conhecidas como a Fazenda que se Importa, operam na Holanda e nos Estados Unidos. Suas galinhas são alimentadas com subprodutos do processamento de alimentos e colheitas, como massas defeituosas ou pães e doces indesejados. Essa parceria, utilizando restos alimentares já existentes, supostamente vai resultar em uma redução de até 60% na pegada de carbono da ração das galinhas do Lidl, se for totalmente implementada em sua rede, sendo muito mais ecológica do que cultivar novos grãos especificamente para alimentar as galinhas. Mas enquanto as galinhas estão aproveitando as suas refeições de massas e doces, nós humanos estamos indo na outra direção e começando a comer lixo. Esse fato peculiar é graças a uma marca de chips chamada Trash. Essa empresa americana transforma restos de vegetais velhos e indesejados em novos chips veganos ricos em fibras
e sem glúten. Os ingredientes vegetais começam as suas vidas em várias empresas de sucos de Los Angeles. A partir desses locais, dezenas de milhares de quilos de polpas de vegetais prensada e desperdiçada são coletadas após a extração do suco toda vez que as equipes de coleta da Trash visitam. Então eles a transformam magicamente em chips. Bom, provavelmente não usando magia, só que eles não revelaram qual é o processo exato. O mais provável é que o processo envolva prensar a polpa em folhas planas, cortá-las em pedaços de tamanho adequado, desidratar ou assar os pedaços e adicionar o sabor. Mas o que eles não mantêm em segredo é que economizam 144 litros de água que seriam desperdiçados para cada 450 gramas de polpa que normalmente seria simplesmente descartada. Melhor ainda, tudo que a Trash não utiliza se torna ração animal. De 2020 até fevereiro de 2024, eles salvaram mais de 77 mil quilos de vegetais de serem desperdiçados. É um bom começo, mas ainda precisamos de muito mais para compensar 1,6 bilhões de toneladas de desperdício de alimentos a cada ano. Portanto, quando se trata de reciclagem em larga escala, tudo se resume a pensar fora da caixa. E é exatamente isso que a próxima empresa fez. Esse é o Gumshoe, um novo tipo de tênis feito de chiclete. Os tênis são feitos de Gumtech, um composto conhecido como elastômetro termoplástico, que contém de 20 a 30% de chiclete, misturado com outros compostos de plástico e borracha, que podem ser derretidos e moldados em formas utilizáveis. A Gumdrop, a empresa que os fabrica, circula pelas ruas de Amsterdã recolhendo todo o chiclete descartado que consegue encontrar, o que é muita coisa. A cada ano, 1,5 milhão de quilos de chiclete são jogados nas ruas de lá, e para cada 1 quilo de chiclete que eles coletam, 4 pares de tênis podem ser feitos. Recentemente, eles se associaram à Adidas para criar 5 novos estilos de calçados de Gumtech. Eles também expandiram sua linha para fabricar copos de café e as suas próprias lixeiras Gumdrop, cada uma feita com 166 chicletes. A lixeira é exclusiva para chiclete. Chiclete esse que vai ser usado para fazer mais lixeiras de chiclete. Depois, uma vez que as lixeiras Gumdrop atingem o fim do seu ciclo de vida, elas são recicladas para fazer ainda mais lixeiras Gumdrop. E é assim que funciona o ciclo da vida do chiclete. Embora isso pareça ótimo para o planeta, também é bom para os negócios. A Gumdrop afirma que essas lixeiras economizam coletivamente para os seus clientes 1,25 milhão de dólares por ano em contas de limpeza. Não sei você, mas esses clientes devem ter um sério problema com chiclete. Se a Gumdrop continuar inovando nessa velocidade, a gente não vai mais se perguntar se os objetos são feitos de bolo, mas sim se são feitos de chiclete. Esse telefone aqui, será que é de verdade ou é de chiclete? Ah, é de chiclete. Portanto, agora ficou bem claro. Dá para fazer dinheiro encontrando um propósito para produtos de desperdício aparentemente inúteis. Tanto que o mercado de reciclagem de alimentos deve alcançar 97 bilhões de dólares até 2031. E embora a gente já tenha visto algumas coisas fascinantes até agora, o que a gente ainda não viu pode ser a inovação alimentar mais surpreendente e amplamente útil de todas. Porque, ao que parece, alimentos desperdiçados podem ser usados para gerar energia. O modelo de conversão de resíduos em energia utiliza a digestão anaeróbica, ou DA para abreviar. Essa tecnologia incrível converte resíduos agrícolas em energia utilizável. O sistema funciona coletando materiais de origem vegetal e animal, como alimentos desperdiçados, ração, esterco e outros materiais orgânicos de fazenda, e os tranca dentro de um tanque selado, ou, para usar um termo técnico, um digestor. Depois de selados dentro do recipiente sem ar, aliás, anaeróbico significa sem ar, o material começa a se decompor, graças a bactérias e fungos especializados. À medida que isso acontece, libera gás que pode ser usado como combustível para gerar eletricidade e calor. À medida que os agricultores usam cada vez mais ferramentas e veículos movidos a eletricidade, a produção de biogás no local significa que eles poderiam, em teoria, alimentar toda a fazenda, incluindo as suas ferramentas e veículos, com seus próprios produtos de desperdício, permitindo que as fazendas reduzam drasticamente as suas emissões de gases de efeito estufa. Um subproduto desses sistemas é o que os cientistas sofisticados chamam de digestato. Uma vez que todo o material orgânico dentro do digestor tenha se decomposto, o que resta é um fertilizante rico em nutrientes, pronto para voltar aos campos de cultivo. Cientistas estão até encontrando usos alternativos para esse digestato. Por exemplo, uma mistura de óleo de digestato, biodiesel e álcool foi considerada viável como combustível para carros. Os estudos estão parecendo bem promissores também, então quem sabe, talvez em breve, a gente esteja reciclando alimentos diretamente nos nossos tanques de gasolina. Atualmente, um sistema de DA custa entre 625 mil e 6.250.000 dólares, dependendo do tamanho da fazenda. Então, embora não sejam baratos, o seu potencial é enorme. A ideia não é exatamente nova. O Reino
Reino Unido tem usado sistemas de digestão anaeróbica desde o século XIX. Em 1895, foi introduzida a ideia de desviar biogás dos esgotos para alimentar as lâmpadas de gás das ruas. O biogás ainda é usado no Reino Unido hoje. Embora não alimente as suas lâmpadas de rua atualmente, 500 sistemas de DA geram coletivamente 3% da energia renovável de todo o país. Infelizmente, a desvantagem atual é que esses sistemas podem ser caros para instalar em comparação com a simples compra de outros tipos de combustível, podem exigir muito trabalho para manutenção e são relativamente ineficientes. Mas a gente está torcendo por um futuro alimentado por resíduos agrícolas e essas mágicas câmaras de coleta de gases. Mas e nós, pessoas normais que não temos acesso a máquinas industriais e que ainda podem querer reciclar resíduos alimentares para economizar dinheiro e ganhar um trocado? Bom, não se preocupe que eu tenho uma solução. Reutilizar o chá, dentre todas as coisas, é uma ótima maneira de dar uma nova vida às suas plantas e, mais significativamente, fazer um lucro saudável. Como as folhas de chá são ricas em nitrogênio, elas se tornam fertilizantes ideais. Além disso, como o chá é muito popular e há um monte de cafés que jogam fora as folhas usadas, há uma grande oportunidade de capitalizar esse produto residual, algo que a empresa chinesa Tianzens já está fazendo. A Tianzens recicla folhas de chá usadas em, acredite, plástico, ou pelo menos plástico de fibra de chá, um material com patente pendente que pode ser utilizado para produtos que vão de utensílios de mesa e copos a bolsas. A abordagem engenhosa envolve desidratar as folhas de chá restantes em pó antes de misturá-las com óleo de chá e plásticos à base de plantas. O resultado é um material surpreendentemente versátil, que na verdade retém parte da fragrância e cor naturais das folhas de chá. Mas se chá não é a sua praia, que tal bananas? As cascas de bananas são um ótimo produto para reutilizar. Elas são ricas em potássio, fibras, proteínas, vitamina B6, vitamina B12 e magnésio. Todas as coisas boas que as plantas adoram. Se você secar uma casca e moer, pode polvilhá-la nas plantas como fertilizante. Outra alternativa é você envolver uma casca na base de um pé de tomate. Isso também vai ajudar a planta a crescer. E presumo eu que vai fazer com que ela escorregue de maneira bem engraçada no improvável e perturbador incidente em que ela ganha a capacidade de andar. E, incrivelmente, você também pode usar cascas de banana batidas com um pouco de água, como uma pasta de polimento ultra barata, tanto para sapatos quanto para prata manchada, já que os óleos naturais e as propriedades abrasivas suaves agem de maneira semelhante aos produtos de polimento normais. Na verdade, já existe uma empresa bem-sucedida que reutiliza bananas, chamada Barnana, que construiu um negócio de vários milhões de dólares a partir de bananas consideradas imperfeitas para os consumidores, transformando-as em lanches saudáveis de banana desidratada. Como vimos, inúmeras startups estão fazendo o seu melhor para enfrentar o desperdício de alimentos, e os governos também estão começando a se mover nessa direção. Em 2015, o governo dos Estados Unidos introduziu uma meta ambiciosa de reduzir o desperdício de alimentos em 50% até 2030, com planos de investir em inovações tecnológicas, educação e reciclagem. Enquanto isso, países como a Coreia do Sul proibiram o desperdício de alimentos completamente lá em 2005. Agora, os sul-coreanos pagam um pequeno imposto sobre o desperdício de alimentos para qualquer coisa que não utilizam. O imposto é de apenas cerca de 6 centavos de dólar por aproximadamente 900 gramas de resíduos. Então não é muito, mas isso levou uma redução bem-vinda de 20% no desperdício de alimentos em casa, uma redução de 5% nas compras de supermercado e economizou para a família média 172 dólares por ano. Embora não haja dúvida de que ainda temos um longo caminho a percorrer como espécie para enfrentar todo o desperdício de alimentos na Terra, o que está se tornando cada vez mais claro é que não só há benefícios ambientais óbvios ao se fazer isso, mas também há realmente dinheiro a ser ganho. Tudo que é preciso é o pensamento fora da caixa de indivíduos inteligentes como Níquel Arora e Alejandro Vélez, pegando coisas que estão sendo desperdiçadas de qualquer maneira e encontrando novas formas engenhosas de utilizá-las. Então, meus caros, vão lá fora, coloquem a cara a tapa e salvem o mundo. E enriqueçam fazendo isso. Qual produto de desperdício você consegue imaginar que poderia ser reutilizado? Deixa aí nos comentários e quem sabe você pode inspirar alguém a ganhar 100 milhões de dólares. Te vejo na próxima e obrigado por assistir.